pacificação lá dentro. Vamos começar com uma oração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos parar um momento em silêncio, ficar no silêncio, abrimos o coração, deixamos que o Espírito Santo conduza a gente neste momento de meditação. Vem, Espírito Santo. Vamos ficar um minuto no silêncio, deixamos espaço à presença do Espírito. Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e nos siglos dos siglos. Amém. Bom, Feliz Páscoa, né? Então, uma pequena coisa, seria possível de desativar quando a gente não fala o microfone, porque se entende, senão. Sim, quando a gente fala, pode ativar. Sim, acho Elizabeth, né? Se a irmã Elizabeth... Muito bem, obrigado, tudo bem. Então, vamos fazer uma viagem hoje, ok? Uma viagem no mundo das nossas emoções. E como vamos fazer hoje, é sempre um pouco dinâmico, hoje vamos, na verdade, ler muitas passagens da Bíblia. Vamos fazer uma experiência. Então, o que a gente fez, esse é o segundo encontro, como eu disse, são 10 encontros, né? E vocês vão sempre ter as gravações dos encontros, então vocês vão sempre ter todo o percurso, e aos poucos estou enviando também as traduções. Um pouco de paciência, no final vocês vão ter tudo e podem também, nesse sentido, aproveitar de tudo. Então, e como o que a gente fez a última vez, bem rapidinho, a gente falou do significado de um caminho de pacificação, conceito de paz como vida, e a gente precisa de um caminho lá dentro, a vida que é em Deus, e Deus que encontra a nossa vida de um jeito muito concreto. Então, os aspectos da vida, o que tem dentro de nós, tem muitos aspectos, nos passos que a gente vai ter no nosso encontro, vamos falar verdadeiramente da estrutura humana. Vamos ver hoje em particular, hoje é um encontro-chave, vamos ver onde a gente precisa de paz, o que pode acontecer dentro de nós. Em particular, a gente precisa de paz nos nossos sentimentos. O coração, na verdade, na Bíblia é a imagem de nós, né? Em toda da nossa interioridade. Isso vamos ver. E nos nossos sentimentos, a gente precisa de paz nos nossos pensamentos. A gente precisa de paz nos nossos desejos. Isso vai ser o encontro do 30. Achei como tem 5 quarta-feiras, podemos fazer no 30. A gente precisa de paz depois. Através de tudo isso, vamos ver nas nossas relações. As relações com nós mesmos, as relações com os outros, a relação com Deus. Isso vamos descobrir juntos, né? Como tudo isso vai se encaixar. Hoje vamos falar da relação entre sentimentos e pensamentos. Como vamos fazer isso? Primeira coisa, 5 minutos para nos aclimatar. Vamos fazer uma pequena experiência muito simples juntos. Tão simples que a gente pode pensar, não tem sentido não de fazer isso. Eu vou lhe dizer que vocês
esse é o desafio. No final do encontro, em 50 minutos, ou 45 também hoje, vão entender porque esta pequena experiência muito simples, bem-vindos, é tão importante. Bem-vindos, né? Então, depois vamos começar a fazer uma experiência com a Bíblia e vamos começar a descobrir a relação que existe entre os sentimentos e os pensamentos. E vamos ver, tem algumas exagerações que a gente não tem que ter, ao mesmo tempo tem uma relação verdadeira, vamos descobrir com a ajuda da Bíblia. Depois, sempre hoje, terceiro passo, vamos também tentar de explorar como se formam esses pensamentos, de onde nascem, quando são esses pensamentos uma ajuda e quando não. Isso vamos descobrir juntos. E quinto passo, vamos descobrir um pouco algumas expressões das emoções e dos pensamentos que são lá dentro conectados. Então, experiência. Passagem bíblica. Conexão entre pensamentos, sentimentos e pensamentos. Vamos explicar também o que a gente não tem que entender como exagerado, né? O jeito correto. E vamos ver como se formam esses pensamentos, quando eles ajudam e quando não, ajuda sempre a conhecê-los, eles, e como é importante, como a gente pode, através dos sentimentos, alcançar pensamentos profundos e no final, vamos dar uma olhadinha às expressões de pensamentos e sentimentos dessa conexão, conforme a Bíblia. Isso é parte de um caminho de cura. Claro, nas próximas etapas, vamos sempre mais profundamente ver como a Bíblia, ou melhor, Deus, em particular a sua palavra, pode entrar lá dentro e curar, libertar. Como isso pode acontecer? Como é o programa? Gostam? Ok. Foi claro? Me dê um sinal? Ok. Antes de começar, alguns minutos, tem perguntas ou não sei, reflexões? Ou posso iniciar? Vou deixar 30 segundos. Se não tem, posso iniciar. Me digam. Vamos começar? Ok. Então. Vamos começar com uma experiência, ok? Vamos começar com uma experiência muito simples. Olá. Hoje falamos de pensamentos e sentimentos, da relação entre eles. Então, vamos começar com uma experiência muito simples e muito profunda, pero a profundidade de Sasha vão descobrir no final do encontro. Então, agora vou mostrar uma imagem. Depois vou sempre enviar as imagens e também a gravação do encontro. Picture, momento. Estão vendo esta imagem? Acho que não, porque não? Vocês deveriam que ver. Sim, estão vendo? Ou não? O que vem? Me digam o que... o que vem? Muito bem. Duas meninas sentadas. Muito bem. Bem, agora vamos deixar 30 segundos e vou fazer a primeira pergunta desses 30 segundos. Vocês podem tentar de entrar verdadeiramente em conexão com esta imagem, imaginar, claro, um pouco a vivência delas. Claro, tudo é bom, é somente um exercício para entrar no tema, experiencialmente no tema de hoje. A pergunta é: o que estou sentindo para vocês? Pero o convite é de esperar 30 segundos antes de responder. O que estão sentindo elas para vocês? Se vocês quiserem, podem também escrever. Isso fica convosco. Acho que estão sentindo.
Então, para que vai somente escutar a gravação, pouco esperar, podem pensar nesta imagem. Imagem número 1. Quem quiser partilhar, bem rapidinho, o que está sentindo para vocês? Sim, Elizabeth está se ativando. Oh? Ah, Cláudia, sim, sim. Uhum. Ok, gravada presa, lindo. Então, sim, a gente pode também considerar esta imagem, isso vamos ver quando vamos falar da relação com nós mesmos, né? A posturas, a relação a nós mesmos. Claro, a gente poderia também ver esta imagem como uma relação consigo mesmo, sim. Ou entre duas pessoas hoje, pero essa é também uma possibilidade. Então, tem sofrimento, tem tristeza e também esta posição, eles seguram, como se diz, seguram os braços, como se diz. Então, deixa pensar que tem, como se eles se sentissem gravadas ou presas. Então, bem, outra ressonância, uma segunda, depois vamos fazer o outro passo. O que está sentindo para vocês? Elizabeth inspirada. Tá vendo? Sim. Raiva. Uhum. Perfeito. Então, tristeza, raiva, tem algo também que a terceira posição, claro, aparece. Bem, segunda pergunta, podem escrever 30 segundos agora. Pergunto para vocês. E em que estão pensando para vocês? Claro que tudo pode ser, tudo é correto, não tem contexto. De propósito é uma imagem aberta. Então tem sofrimento, tristeza, raiva, eles se sentem um pouco presos, né? Em que estão pensando para vocês? Vamos deixar, vocês podem também escrever como uma frase. Vocês podem associar essa frase a uma das meninas ou as duas, isso não é importante. Uma ou duas, ou também duas frases que um pouco podem expressar os pensamentos delas. Ok? 30 segundos. O conselho de escrever, se isso pode ajudar. Eu vou fazer o exercício com vocês, porque isso pode ajudar quando a gente tem muitas coisas na cabeça, né, para entrar no exercício. Então, quem quer dizer uma frase, eu escrevo a minha frase. Eu vou dizer no final duas frases. Eu vejo a mulher adulta transmitindo. Momento, estou lendo. Sim. Os seus traumas da infância, elas percorrem. Momento. Antônia, depois vou ler o que a Sara escreveu. Antônia, me diz. Sim. Uhum. Ok.
Lindo, lindo. Tá pensando na sua infância, um pouco como também estou lendo a Sara Veja, mulher adulta transmitindo a seus traumas da infância, percorreram toda a sua vida. Pode ser, né? A gente pensa na infância e traumas ficam, né? Isso é vamos ver no passo número 8, a reconciliação com a nossa história, né? Pode ser. Agora vamos tentar, e como disse você, Antônia, pode pensar na sua infância, essa tristeza, né, que sai, sai, se diz, nem sai, não sai, que, como se diz em português, que montar, que chega, né, ok? E agora tentamos de transformar tudo isso numa frase. Isso não significa que a gente pensa sempre com frases, mas isso pode nos ajudar no trabalho e na consciência que hoje vamos tentar adquirir. Claro, como disse no início, a premissa já fez, isso é uma proposta, depois vocês podem elaborar com liberdade. Se a proposta de ajuda, podem ter a proposta. Por exemplo, escrevi agora simplesmente imaginando um diálogo, não tem possibilidade de diálogo, de saída. Isso escrevi. Entenderam? Esse é um pensamento que pode se formar. Claro, é uma frase que resume toda uma atmosfera, toda uma visão. Querem tentar de transformar isso numa frase? Isso não significa que a gente sempre pensa com frases, pero às vezes frases nos ajudam a condensar, sintetizar uma visão. Querem tentar? Vão ver porque isso vai ser importante. Isso vai descobrir em 45 minutos. Não, 35. Então, uma frase que poderia traduzir os pensamentos delas ou dela conforme o jeito em quem vocês entendem a imagem. Espero 10 segundos espero para a frase. Quem quiser partilhar uma frase, ainda caminho com a mesma dor, por exemplo. Ainda caminho com a mesma dor. Entende? Eu sinto a dor e começo a pensar neste caso. Ainda caminho. A coisa está durando faz tempo. Obrigado. Outra frase, uma segunda frase. A minha não tem possibilidade de diálogo ou de saída. Uma frase. Quem quiser partilhar outra frase. Se diz frase em português ou sentença? Frase, correto. Frase, ok. Antônia está inspirada, estava dizendo algo. Uma frase, você escreveu algo. Tudo tá bom, hein? Tudo dá certo. Pode imaginar? Uma frase. Quem quiser partilhar uma outra frase. Elizabeth, diga. Irmã Elizabeth. Estou totalmente decepcionada. Por exemplo, uma experiência de decepção, quem tem esta frase como título, claro, de um livro. O livro é a experiência de decepção, outra vez aconteceu, decepção de mim, do outro. Então, agora momento, vou interromper um momento a partilha, e agora vocês me veem, acho um pouco maior de tamanho. Então, tem pensamento, tem sentimentos, né? Isso tem um pouco desenhar, né? A tristeza, a raiva, o sofrimento. Tem pensamentos, né? Não tem possibilidade de saída, ainda estou com a mesma dor, estou decepcionada. Claro que não tem contexto, então tudo tá bom. E agora eu pergunto para vocês: tem uma relação entre
estes dois elementos? Sim, não. Isso é simplesmente para que a gente possa chegar ao conteúdo um pouco experiencialmente. Estas duas coisas, o que sinto e o que penso, são para vocês totalmente desligadas ou tem uma relação? Isso para quê? Tá. Isso para a registração. Eu estou mostrando no celular também esta imagem. Agora mostro para os outros. Me digam, o que acham? Tem uma relação? O que é relação? Para mim tem relação. E que relação? Que relação? Que perfeito, sim, entendo. Para mim, você diz que é uma relação obrigado, né? Como se. Sim, me diga. Uhum. Entende? Tem uma memória que chega, tem lá dentro pensamentos, né? A gente tentou condensá-los em frases, né? Por exemplo, como é triste o que aconteceu, ou ele partiu, me decepcionou. E é como se os sentimentos são uma. Você disse, é como se isso me fazem sentir o que penso, claro, é como se é uma eco dos pensamentos. Agora vamos ver que esta relação é particular, agora vou falar tomo a palavra. Entendem? Isso que me interessa agora, sim, claro, que tem uma relação entre sentimentos e pensamentos. E vamos ver como isso vai nos ajudar também em dois sentidos, né? Porque às vezes o que acontece tem normalmente dois extremos. A primeira parte é a experiência. Agora, a segunda parte, o segundo passo de hoje, vou lhe mostrar uma passagem bíblica, pero antes de mostrar esta passagem bíblica, onde a gente pode aprofundar esta relação, quero dizer que tem uma relação tendencialmente, porque normalmente tem dois extremos. Primeiro extremo é que eu digo que os sentimentos são simplesmente sensações, sem relação com as nossas visões de vida. Simplesmente as coisas que chegam e vão. E isso é um extremo. Quando eu acho assim, o que acontece normalmente é que a gente trata as emoções simplesmente como algo que a gente tem que gerir, calmar. Isso é típico, né? Por exemplo, vou me confessar, teve raiva, eu preciso de um pouco de mais paciência. Sim, claro. Pero, ao mesmo tempo, seria lindo se perguntar o que tinha nesta raiva. De onde surgiu essa raiva? Entendem o que quero dizer? É claro, agora vou dizer o outro extremo, que tem às vezes aspectos, a gente tende a ter algumas reações, a gente tem que gerir, isso é bom. O que quero dizer é que se a gente desconecta esses dois elementos, pensamentos como visões, agora vamos ver por que estou insistindo sobre isso. Se a gente desconecta estas duas dimensões, a gente sente algo, tenho tristeza, tenho raiva, aconteceu, a próxima vez vou ter um pouco mais de paciência, eu tenho que estar contente, alegre, isso eu consigo um pouco, mas depois de novo a tristeza. A gente trata as emoções simplesmente como material de regulação. Um pouco funciona, um pouco não. Isso digo quando a gente desconecta totalmente dos pensamentos. O outro extremo, o que é que a gente hiperanalisa todas as emoções. Isso não é a perspectiva da nossa viagem. A nossa viagem quer nos ajudar, também nos simplificar, né? A nossa viagem não quer nos complicar, pero
esse outro extremo é que a gente hiperanalisa. Tô sentindo raiva, o que significa isso, né? Tô sentindo tristeza, o que significa? Tenho que entender, e depois fico, na verdade, na cabeça, racionalizo sobre as emoções. Às vezes é verdade que a gente tem tristeza, talvez simplesmente porque é um pouco cansada, e também o cansaço é uma experiência, na verdade, e também uma percepção, isso vamos ver. Pero entende o que quero dizer? Tem dois extremos. Um extremo é separar as emoções dos pensamentos. A gente pensa que as emoções são somente esses estados, né, que chegam e que vão, que a gente tem que um pouco reglar. Outro extremo é que a gente hiperanalisa todas as emoções, não é esse o sentido, que a gente tem que hiperanalisar todas as emoções, mesmo um elefante poderia morrer. E, ao mesmo tempo, essa é a nossa perspectiva, tem algumas emoções e alguns sentimentos, agora vou expressar um pouco melhor também isso, que precisam de escuta. E se a gente não escuta alguns sentimentos ou algumas emoções e não contata a visão profunda que está lá dentro, perdemos uma ocasião de pacificação. Agora vamos ver um exemplo bíblico. Tá claro o segundo passo? Então, vocês espontaneamente, ou alguns de vocês disseram, tem uma relação, tem uma conexão, tem sofrimento, tem dor, talvez tem decepção, talvez a pessoa pensa aos traumas da infância, talvez. E eu estou dizendo, sim, tem tendencialmente uma conexão. Claro, tem dois extremos que não nos interessam, que não se interessam a gente. Um extremo é simplesmente a gente sente, não tem conexão, sinto, tento de me calmar, dura normalmente 2 dias. Me lembro uma vez uma pessoa diz, eu tendo a explodir. Tendo a explodir. Para explodir, como exemplo, explodir, não tenho raiva, tenho que me calmar, mas não acontece. E depois, simplesmente falando, ok, vamos ver de onde surge essa raiva. E começou a chorar. Me sinto cansada, por isso. Interessante, detrás da raiva tinha o cansaço, por isso. Ela começou a contar os temas de vida. Então, vocês entendem que se cuido dos temas de vida, a raiva vai tendencialmente, claro, pode pelo menos ter uma ocasião de verdadeiramente se calmar, porque se eu cuido dos temas de vidas, a raiva, que neste caso era uma ecoar, é tão lindo em português este verbo, era uma eco de uma vivência, quando eu cuido da vivência, a ressonância responde tendencialmente, claro. Entendem o que estou dizendo? O problema não era que ela tinha que ter mais paciência, o problema era que tinha que regrar um pouco melhor o seu dia, porque vivia numa atitude de como se diz, momento de autossacrificar e não tinha momentos para si. Esse é um exemplo muito simples, né? Então, quando ela começou a cuidar dela mesma, é claro que a raiva desapareceu ou diminuiu, porque era simplesmente uma eco de uma vivência interior. Outra pessoa, por exemplo, que diz, me sinto triste, né? Tenho que estar alegre, né? Isso é típico de uma visão da fé, né? A gente tem sempre que estar alegre. Claro que tem uma alegria que Deus dá, ao mesmo tempo, mesmo Jesus sentiu a tristeza. Então, o que tem nessa tristeza não é problema, não. A gente pode falar, a tristeza é uma eco, e é verdade que pode se tornar num processo circular, nesse sentido, que tem tristeza, que é conectada agora estou falando de pensamentos, vai ver porquê, a uma experiência e a um jeito de ver essa experiência, se não cuido, é claro que uma tristeza que se sedimenta, se diz sedimentar, influencia também os meus pensamentos, isso é claro. Então pode se criar uma circularidade viciosa, isso é claro. Então alguns pensamentos verdadeiramente surgem de estados emotivos que a gente não cuidou,
o que quero dizer na perspectiva de hoje o que me interessa é que tem tendencialmente uma relação, pelo menos entre algumas vivências emotivas, claro, como disse, a gente não tem que hiperanalisar tudo, e a palavra de Deus que vai nos ajudar nisso. Isso é o quinto passo. Vamos aprender ou reaprender como meditar a palavra de Deus, para que seja também a palavra de Deus que ajude a fazer emergir estas dimensões que estão dentro de nós. Quais aspectos também dos nossos sentimentos precisam de cuidado, porque falam de uma vivência e de uma visão, de um jeito com que eu percebo esta vivência. Então, estava dizendo do outro exemplo, esta pessoa tinha uma profunda tristeza. Então, o que tem esta tristeza? Porque antes era, não tenho que estar alegre, o que tem esta tristeza? E depois, o que tinha uma experiência lá dentro. Uma experiência, um jeito de olhar para a experiência. A experiência era uma experiência de exclusão nas suas relações, e como a convicção que ele desenvolveu, pensamentos, não são importantes, não valgo bastante, mas ela não era tão consciente disso. Ele sentia simplesmente essa tristeza. Ele tinha também feito escolhas que eram condicionadas por isso. Ela tinha também escolhido um endereço de estudo que ele não queria, porque ele se tinha convencido que ele não era importante. E ficava esta tristeza, que era simplesmente salutar, uma ajuda. A tristeza não é pecado, a tristeza é um movimento do coração, que era o indício, o sinal de uma vivência e de uma elaboração da vivência. Agora vamos aprofundar, porque estou insistindo sobre os pensamentos. O que na tradição dos padres da igreja se chamam logismoi. A gente fala muito na comunidade de logismoi. Logismoi é, pode dizer, os pensamentos, né? As ideias que a gente forma sobre si mesmos, os outros, a vida. Não tem diálogo, não tem possibilidade, esta dor, ainda com esta dor infinita. Então, estamos entrando no segundo passo dos extremos para evitar hiperanalisar, por um lado, e também não cuidar das emoções. Tem tendencialmente, em particular entre algumas emoções, sentimentos e pensamentos, uma relação. E agora vamos fazer, neste segundo passo, uma experiência análoga com uma passagem da Bíblia. Pero antes de que eu continue, paro 30 segundos. Tem ressonâncias? Posso continuar? Me digam. Ou me façam um sinal. Aqui está. Posso? Posso continuar? Ok? Agora vamos ler esta passagem do Evangelho e vamos ver o que a gente percebe. Se esta dinâmica de relação entre pensamentos e emoções é também visível. Como disse, não significa cada emoção que a gente tem que se fazer de mais problemas, né? Pero tem algumas vivências emotivas que a gente tem que escutar. Então, vamos ler este Evangelho de Lucas, o capítulo 24. É muito célebre, a gente tem lido isso nesses dias. A gente isso. Se diz lei. Lê isso, sim. Ler. O presente de ler. Não temos lido. Muito bem, obrigado, né? Faz tempo que não falo. Um exercício lindo também para mim, interessante. Claro, faço um pouco de erros, um pouco de paciência, mas espero que a gente entende, né? O meu português, digo. A gente entende, né? Então, agora, é muito interessante o que acontece. É a cena, se diz, muito célebre dos dois discípulos de Emaús. No mesmo dia, dois deles, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60... Momento, porque... Então,
ecco, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E eles disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Entendem? Na verdade, essa é uma tradução que não gosto. Me desculpe, porque não li a tradução antes, porque na verdade Jesus, então depois podem ver na Bíblia de vocês, Jesus na verdade pergunta somente do que estão falando. Entende que falar normalmente também conectado ao sentir, claro, ao pensar, né? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse: tu sou peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias. E ele lhes perguntou quais. Na verdade, na tradução do Evangelho, no início eles discutem. E o verbo grego, é como se eles estão... Entendem? Tem um pouco de amargura, se diz, um pouco amargo, um pouco de raiva lá dentro. Isso é o que eles sentem. Depois, Jesus pergunta do que estão falando, e o Evangelho diz: eles pararam com o rosto triste. O que é a tristeza? É uma? O que é a tristeza? É uma? O que é a tristeza? É uma? Emoção. E depois, Jesus faz uma pergunta aberta e o que aconteceu, e eles contam. Como as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram na condenação à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que eles fosse aquele que remisse Israel. Agora, o que me interessa é isso. Qual é eles sentem raiva no início, na verdade, raiva. Jesus faz uma pergunta do que estão falando, ok? Momento que... ok. Dentro da raiva tem uma tristeza, eles pararam com o rosto triste. Depois eles contam a história. E agora eu pergunto para vocês, qual é a chave de leitura dessa história? Eles dizem, o que aconteceu? As mulheres foram no sepulcro, não encontraram ele, a gente esperava. Qual é a chave de leitura desta narração? Então, eles sentem tristeza, ok? O coração está muito triste o coração, tá vendo? Jesus pergunta, qual é a chave de leitura? Eles, Sara, pode, no momento não consegui ver, onde está o chat? Aqui, obrigado. Eles estavam, claro, desamparados, abandonados, como poderia ser um pensamento? Tudo foi, agora não tem mais, como se diz? Me ajude, Antônia, você disse algo, me ajude, não tem? Agora que ele é morto, não tem? Desamparados. Não tem mais nada, não tem perspectivas de vida, não tem nada que fazer, a gente está desamparado, eles nos abandonou, tudo estava na mentira, eu disse, entendem? Então, a tristeza que eles sentem é a raiva, na verdade. O primeiro nível é a raiva, isso é no verbo grego. Grego se diz, não, a gente não percebe muito nas traduções, mas eles estão verdadeiramente discutindo, né, animadamente. A tristeza, Jesus faz uma pergunta aberta. A tristeza, o que tem nessa tristeza, o que aconteceu, ele conta uma história que
tem uma chave de leitura. Agora não tem nada para fazer, tudo não tem possibilidade. É como uma pessoa que depois de uma história de amor diz, tudo como se diz, tudo não consegui, não tem possibilidade, Entendem? Conexão. O Evangelho explica esta conexão. E agora, terceiro passo, vamos descobrir como se formam estes pensamentos. Por que estou insistindo sobre estes pensamentos? Podemos fazer o terceiro passo? Tenha força. É uma hora muito intensiva, eu sei, mas tudo está registrado. Vou enviar também, não é? Podemos fazer o terceiro passo? Ok. Então, por que estou insistindo sobre os pensamentos? A importância dos pensamentos, como das emoções, claro. É claro, antes de explicar o terceiro passo, vamos fazer uma pequena distinção entre emoções e sentimentos. Nos livros tem muito sobre isso, muitas definições, todas as teorias são lindas e possíveis. Agora vamos escolher uma perspectiva, né? No nosso percurso, vamos chamar de emoções. Vocês pensem, né? Emoções como de uma reação, que é normalmente um pouco mais intensa. A intensidade é bem alta, um pouco mais pontual e normalmente passa um pouco mais rapidamente. Faço um exemplo. Pensem numa vez que a gente sentiu uma grande alegria. Eu vejo na pessoa depois de a gente tem que matar a saudade, né? Depois de anos, né? A gente... Isso é bom, né? Então, pontual, intensa. Claro que se tudo já é é impossível de falar, né? Depois, normalmente, a alegria fica, não é menos intensa, pero é um pouco mais, como se diz, menos intensa no sentido da força, né? Se torna um pouco mais calma. Tem sempre essa alegria, a gente pode falar, entendem? Se eu sempre faço todo dia, claro, às vezes sim, a gente está numa fase eufórica, tudo bom, pero entendem? Todo dia é assim. Ou tem, numa conversa com uma pessoa, tem momentos de emoção intensa, que lindo, depois a gente fala, que lindo, depois, que lindo, isso é normal. E tem momentos um pouco mais tranquilos, normalmente, tendencialmente. Entendem? Então, a emoção é uma reação um pouco mais pontual, né, e intensa. O sentimento, na nossa visão, é algo que é um pouco mais sedimentado. E pode se tornar também uma vivência emotiva, como uma cor, né? Tem cores que a gente tem, não? Um pouco um pouco melancólico, um pouco neste período um pouco nervoso, não é que sempre... Claro, isso pode ser também o terreno das emoções, né? Então não explodo sempre, ou não próprio a cada minuto, pero estou nervoso, tem um nervosismo, tem uma tristeza, por exemplo, se perder uma pessoa cara, tem um momento de tristeza profunda, isso pode acontecer, né, que a vivência emotiva se torna de mais intensiva e de mais longe. Neste caso, a gente tem que cuidar quando uma emoção é de mais intensiva, de mais longe, não é tristeza, pode acontecer, né? Em todo caso, o sentimento é normalmente mais profundo, no sentido de sedimentado, e dura mais. Pode se tornar uma vivência emotiva, verdadeiramente uma cor que habita a minha vida, ou muito tempo da minha vida, pelo menos em relação a alguns assuntos. Eu me sinto satisfeita em relação a isso, triste em relação a isso. Sentimentos, nesta fase, ou vivências emotivas na vida, às vezes. Tá bom? Para fazer o terceiro passo, vamos fazer uma experiência. Entende? Então, emoção mais pontual, mais intensa, normalmente passa. Sentimento mais sedimentados, dura
mais tempo a alegria de estar como uma pessoa. Nesta alegria, às vezes a gente exulta, às vezes a gente está tranquilo, às vezes tem a tenereza, a ternura, ao mesmo tempo tem esta alegria como clima, né? Vivências emotivas que podem se tornar tão profundas quando as vivências são, por exemplo, de tristeza tão profunda. Uma tristeza que pode também ficar na vida em relação a alguns aspectos, mesmo isso, mesmo quando a nota fundamental é a alegria, né? Mesmo a Virgem Maria uma vez tem dito, queridos hijos e filhos, estou contente para que vocês estão lá, mesmo se tem um pouco de tristeza para muitos filhos que deixaram o caminho. Então, tem uma tristeza que pode também estar lá em relação a alguns assuntos, mesmo quando a alegria é a nota dominante da vida. Por exemplo, eu estou um pouco triste do que está acontecendo no Médio Oriente. Muito triste, na verdade. Entendem? Claro, não é que não dormo na noite, pero está lá. Posso agora viver a alegria de estar com a comunidade na recreação desta noite? Claro, tenho esta. É um sentimento. A emoção é quando digo como é possível. Ok? Pensamentos, por quê? São pensamentos importantes. Agora, vamos fazer uma experiência. 1. Pensem. Experiência linda ou um pouco menos linda? Podem acontecer, podem propor. Vamos fazer linda ou menos linda? Pense uma vez que sentiram paz e alegria. Essa imagem, momento. Momento que estou para abrir outra imagem. Ok, tudo. Ok. Tá vendo essa imagem? Ok. Vamos fazer assim, um pouco mais rapidinho. Na verdade, é um pouco mais fácil com experiências negativas ou tristes neste momento. Allora, vou fazer um exemplo. E não, peço desculpa um momento, tenho que voltar um momento à imagem precedente. Desculpem. Momentozinho. Isso. Vamos fazer assim. O exercício vou deixar com o link, ok? Então, sentimentos, pensamentos, relação, os dois extremos, hiperanalisar ou simplesmente deixar que não tem relação. O exemplo bíblico, tristeza e lá dentro tem uma visão, tudo está perdido, estamos desamparados, abandonados e tudo. Agora vou um pouco melhor explicar como se formam esses pensamentos e por que são tão importantes. Agora mostro essa imagem. Normalmente, quando a gente vivencia algo, a gente começa a atribuir um sentido às coisas. É sempre assim. Um sentido em relação a nós mesmos, mesmo inconscientemente, a nós mesmos, aos outros, à vida, a Deus, ao amor, ao mundo. Sempre. A gente não pode não dar atribuições de sentidos. Mesmo quando a gente diz isto é absurdo, estamos dando uma atribuição de sentido. Faço um exemplo muito prático e espero a resposta de vocês, né? Para vocês, qual é o significado para os dois discípulos de Emaús, o significado que eles dão a essa história? O que pensam dessa história? Tentem descrever, vamos deixar 30 segundos, né? A pergunta é, o que pensam os discípulos da história
que eles viveram com Jesus. Tentem descrever, seria melhor, o que eles podem pensar sobre essa história. Eu vou também escrever. Entendem? Eu estou olhando para a história com Jesus. Esta é a experiência, a vivência. A história é a experiência, o fato da história. E depois eu penso sobre a história. Eu digo a vocês, não posso não pensar sobre algo. Quando digo não quero pensar nisso, estou pensando que não é bom pensar nisso. Então, estou sempre pensando nisso. Então, agora, pergunto para vocês, né? O que pensam ele desta história com Jesus? Eu também tento escrever. E todas as respostas são boas, né? O sentido não é adivinhar a resposta, né? É entrar nessa dinâmica. Trinta segundos. Tentem escrever, seria melhor para se concentrar. É intenso e cura também este caminho desta hora, porque estamos tocando esses aspectos, seja a pacificação. O que estão pensando? Deixo 10 segundos mais. Tem que dizer 3 frases. A terceira, no caso, vou dizer. Que podem pensar sobre a história? Sim? Tudo acabou. Tudo acabou. A história acabou. Entende que esta é uma visão? Então, o que aconteceu, aconteceu para todos, para dizer, né? Claro, eu vivi a minha experiência, eu penso sobre a experiência, a história acabou. Muitas vezes a gente pode pensar nisso, né? A minha história acabou, depois disso não posso repartir. Entendem? O que podem pensar sobre essa história? Obrigado, Madalena. Isso tudo acabou, isso. E depois o que podem pensar sobre essa história? Antônia está inspirada. Antônia Marques. Claro, entendo muito bem. Depois que ele, como se diz, partiu o pau, já estamos na fase da cura, na segunda fase. Na primeira fase, o que pensar? Isso é lindo, vamos ver a integração da história. A integração da história é uma integração também da visão sobre a história, da visão. Agora estou falando na primeira fase. O que podem pensar? Estão falando, estão caminhando, o que pensam? Era tudo uma ilusão. Vocês entenderam pessoas que dizem, né, esta relação é tudo uma ilusão, tudo uma ilusão. Eu escrevi, a gente se deixou enganar, não para ele. Entendem? Pensamentos. E agora que perfeito. Então isso me interessa. Tem a vivência, o que a gente vive, e tem o que a gente como a gente interpreta, a gente fala disso também na comunicação do coração, o que a gente vive. E essas interpretações, às vezes são corretas, às vezes são distorcidas. Simplesmente. Não é culpa. Às vezes, a gente pode pensar melhor, às vezes a gente não tem todos os elementos. Entendem? Tem o que acontece, ou tem aspectos da vida, tem características pessoais, tem coisas que passam ou que passaram, e tem o significado que a gente atribui. Esse significado, às vezes, é correto, ou parcialmente correto, às vezes é distorcido, ou parcialmente distorcido. Eu faleci,
eu não consegui uma coisa e, como disse, a gente atribui significados a si mesmo. Não tem possibilidade, não sou capaz, não posso. Eu me lembro uma história verdadeira, um jovem que a gente falou, era bem jovenzinho, tinha 14 anos, eu queria falar um pouco. Eu disse espontaneamente, você é muito inteligente, né? E expliquei por que eu percebi isso. E ele começou a chorar, porque chorar. O que disse? Ele disse que era a primeira vez que uma pessoa adulta, na qual ele tinha confiança, gli tinha dito que ele era inteligente, porque o seu professor tinha gli dito que ele era estúpido. E ele começou, esta é a vivência, né? Eu recebo uma palavra, por exemplo, e interpretação, isso é verdade, não, eu sou estúpido. Entendem? Tem o que acontece e tem a minha visão, o sentido que eu dou, os pensamentos nesses sentidos. Quando digo pensamentos, não significa que são sempre pensamentos com as palavras. Às vezes são pensamentos inconscientes, são visões. Pensamentos é sinônimo de visões, pensamento é sinônimo de percepções sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida. Decepção de amor, o amor não existe. Percepções. As percepções são às vezes verdadeiras ou tendencialmente realísticas, às vezes distorcidas. Adão, eu faço algo errado, Adão tinha medo. O medo é uma emoção que é ligada à percepção de um perigo. Adão percebe visões de Deus como um perigo. Entendem? As percepções são às vezes distorcidas. Vamos aprofundar na próxima vez, né? Porque hoje tentei juntar dois encontros. A próxima vez vamos começar daí. Por que são as percepções distorcidas? Isso vamos descobrir. Às vezes porque a gente hereditou jeitos de pensar. De ver, ver, pensar, perceber são sinônimos neste encontro. Às vezes porque a gente tem feridas e a gente começa a elaborar uma visão a partir de uma ferida que não é curada. Uma palavra me feriu, uma decepção, isso não é verdade, eu não sou capaz. A gente desenvolve percepções. Às vezes porque a gente não tem todos os elementos, como eles não tinham todos os elementos, talvez, não sei. E a gente tenta de... Os sentimentos são preciosos porque eles nos conduzem a essas percepções, que às vezes são realísticas, às vezes não. Quando são realísticas, os sentimentos são uma ajuda no sentido, tenho medo porque o perigo é real, tenho alegria porque o bem é real, tenho raiva porque verdadeiramente tem que pôr alguns limites. Às vezes, esses sentimentos são o ecos de percepções distorcidas. E é também importante, porque se eu, quando fiz os exemplos, o que tem na sua tristeza, penso de não valer. É importante, através dessa tristeza, você contactou uma mentira. Uma percepção distorcida, melhor. Entendem? Como os discípulos de Emaús. Jesus acolheu aquela tristeza e conduziu à percepção profunda. Então, e acabamos. A gente partiu de uma experiência, como aqui nesta imagem. Nessa experiência, a gente percebeu que tem uma conexão tendencial entre emoções, sentimentos e pensamentos. Claro, extremos, nem hiperanalisar, nem dizer não são somente sentimentos. Tem algumas vivências emotivas que merecem escuta. Algumas, né? A gente distinguiu emoções, também lá dentro tem pensamentos, ele tem feito assim, e sentimentos, em particular os sentimentos, que às vezes são vivências profundas, merecem tendencialmente escuta. Os sentimentos podem nos conduzir, ou são a eco, ou são ligados, pelo menos, a visões, percepções, e aprofundir em que sentido. A gente desenvolve visões, percepções. Eu fiz alguns exemplos, né? A partir do Evangelho, alguns exemplos sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a vida, Adão ter medo, etc. É importante contatar estas visões, porque a gente tem que, isso é pacificação, a gente tem que iluminar
as nossas visões de vida, que às vezes são distorcidas. Em todo caso, os sentimentos nos ajudam. Quando são eco de visões autênticas e quando são eco de visões distorcidas, em todo caso, nos ajudam. A próxima vez vamos ver como se formam essas visões. Eu fiz alguns exemplos. E também vamos ver como os sentimentos ajudam. O medo fala do perigo. Às vezes o perigo é real, às vezes é na cabeça. A raiva fala da necessidade de colocar limites. Às vezes a necessidade é real, às vezes na minha cabeça. E vamos ver. Acabo com esta frase. Como se diz conversão em... Vocês sabem como se diz conversão no texto original do Evangelho? Conversão. Conversão vem do latim conversio, não mudar. No Evangelho, conversão se diz metanoia. É o grego, né? Que não é moral antes de tudo. Metanoia significa, tem lá dentro a palavra nous. Nous é um pouco como dizer pensamentos. Metanoia significa abre os seus pensamentos. Deixe-se iluminar. Esta é a primeira conversão. Evangelho de João, a luz resplandece nas tenebras e as tenebras não sempre acolheram. Se deixe iluminar, porque a gente tem visões de si mesmos, de Deus, da realidade, que às vezes são distorcidas. Esta é a primeira metanoia, que conduz também à paz. Amém! Até mais, sempre abertos para feedback. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e nos siglos dos siglos. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana da misericórdia. Tchau, tchau, tchau. Tchau.